Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Meu nome é Renato Vieira de Souza, consultor e facilitador Sebrae há 2 anos e meio para as áreas de marketing, vendas, planejamento estratégico, inovação e finanças. A presença de vocês aqui evidencia prestígio e confiança em uma instituição que há mais de 40 anos cumpre a sua missão, que é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável nas micro e pequenas empresas deste país. O Sebrae, através do Sebrae+, desenvolve vários produtos e soluções mercadológicas e hoje apresentaremos uma para vocês que tenho certeza é de extrema relevância, significado e importância na rotina, no cotidiano das empresas. O conteúdo dessa palestra está na apostila que foi entregue a vocês e nessas 2 horas, a palestra terá duração de 2 horas, trataremos deste tema. Os 30 minutos finais serão destinados a um bate-papo, conversa, troca de ideias e experiências. Antes de começar, eu gostaria de perguntar a vocês quem é da área de serviços, quem é da área de varejo, quem é da área de indústria? E mais uma pergunta. Quem de vocês tem um departamento de marketing na empresa de vocês? Ok. A partir disso, nós trataremos, o nosso tema será construindo relacionamentos com o mercado. Eu perguntei se alguém tem departamento de marketing em função dessa tela. Naturalmente, aqueles que têm um departamento de marketing ou convivem um pouco mais com marketing têm conhecimento desses termos. Mas são termos que, cá entre nós, não fazem parte da rotina, da connaturalidade do negócio de vocês, do cotidiano de vocês. Para quem é da área de comunicação, da área de marketing, isso é corriqueiro. Isso é quase um vocabulário à parte que falamos diariamente, continuamente. Acredito que todos vocês, a palavra marketing tem uma frequência grande, né? E acredito que vocês têm uma ideia do que seja marketing no sentido puro do termo, no conceito. Mas as demais eu acredito que branding, layout, briefing são palavras que causam um pouco de estranheza, né? E nesse sentido, quando falamos desses termos e falamos de marketing, sempre se pensa, na verdade, como vender mais, como falar mais da minha empresa, como levar a minha empresa para o mercado, como torná-la conhecida, como tornar o meu produto e o meu serviço conhecido. E aí você naturalmente entra naquele dilema, né, de precisa divulgar, mas não tem tempo, é muito caro, não sabe como fazer. E isso entra em choque com a realidade de algumas empresas, principalmente no sentido da cultura organizacional. O empresário, ele habitualmente está muito focado, está muito centrado em seu negócio, na operação do negócio. E fazer marketing não é o seu negócio, não é a sua atividade principal. Portanto, existe um distanciamento e um certo receio, um certo medo, até mesmo uma aversão do que fazer marketing. Então existe uma cultura de que se eu não sou da área, eu não consigo fazer marketing. A outra é em relação a custos elevados. Sempre se imagina e sempre cria uma relação direta entre fazer o marketing, fazer a propaganda, fazer a comunicação com custos elevados. Isso não está ao alcance de vocês. Está ao alcance somente das grandes empresas, o que é um mito. E a outra é a desinformação. O que eu posso fazer, como eu posso fazer, com quem eu posso fazer, de que maneira eu posso fazer. Essa desinformação inibe qualquer ação de marketing, inibe qualquer ação de comunicação, e isso ao longo do tempo se cristaliza e cria uma certa ojeriza, ou seja, o empresário não toma nenhuma atitude, não faz nenhuma ação de comunicação por desinformação, por não conhecer um pouco das ferramentas e possibilidades e saber que se
tiver um certo domínio, um certo conhecimento, mesmo que não seja acadêmico, seja empírico, seja conceitual, basta organizar e executar para ver que o resultado acontece. Nesse sentido, o dilema é: há possibilidade do pequeno negócio fazer uma boa divulgação do seu negócio? Associa-se fazer marketing ou comunicação a investimento. Sempre associa-se a investimento. Se eu não tenho capital, eu não tenho como fazer um bom marketing, não tenho como fazer uma boa comunicação, não tenho como fazer publicidade, propaganda e por aí vai. E como o pequeno empresário pode administrar a questão do marketing e da comunicação da sua empresa? Sempre se atribui a outro, ou a outrem, ou a terceiros, a condição de se fazer comunicação e marketing. Exatamente pelo desconhecimento, como mencionamos no slide anterior. A desinformação inibe e afasta o empresário das ferramentas, das possibilidades de se fazer marketing e comunicação de maneira mais simples, de maneira mais direta e de maneira mais efetiva. Então está aqui destacado esse dilema: o investimento e a questão do gerenciamento, de como eu consigo controlar e gerenciar marketing e comunicação em meu negócio. Nesse sentido, o cenário que se instala hoje é muito claro, né? Existe a comunicação tradicional, que é a comunicação de massa, a comunicação muito voltada para a publicidade e propaganda, a comunicação através de veículos, de meios de massa, televisão, rádio, jornal, né, outdoor, tudo aquilo que sempre se associa a marketing, né, que é a propaganda e publicidade, naturalmente. É uma propaganda de massa, uma propaganda de volume, onde eu preciso ter frequência e constância para comunicar o meu produto ou serviço. E a outra possibilidade, que é a segunda via, ou a via que se encontra mais acessível às empresas que têm esse distanciamento do marketing de massa, é a comunicação por relacionamento. Cultivar o relacionamento. Não necessariamente eu vender o produto ou vender o serviço diretamente, mas principalmente relacionar com os diversos públicos e não somente aquele público que irá consumir o meu produto ou serviço. A construção do relacionamento ela possibilita que a empresa torne-se conhecida, a empresa torne-se importante para a sociedade, e com isso cria-se uma certa proteção e uma certa admiração pela empresa, que está em comunhão, está em convergência com as demandas da sociedade ou da comunidade. Isso é o relacionamento. Eu procuro cultivar esse relacionamento, ao invés de simplesmente estabelecer uma relação de compra e venda, uma relação de troca comercial. Para que a gente possa continuar a falar de comunicação, vamos aqui somente revisitar os conceitos de marketing, de dois conceitos de marketing, de dois teóricos muito importantes para o marketing. Um é o Theodor Levitt, um economista alemão radicado nos Estados Unidos, que disse que marketing é o processo de atrair e manter o cliente. Simples, objetivo e claro, o processo de atrair e manter o cliente. O conceito de Theodor Levitt, marketing é isso. E para Kotler, que é um estudioso, é um teórico, na verdade é o guru do marketing, todos os profissionais de marketing, e quando se fala em marketing sempre se fala em Kotler, que é a referência de marketing no mundo inteiro. Para Kotler, marketing é uma orientação da administração que visa proporcionar o bem-estar do consumidor no longo prazo, como forma de satisfazer os objetivos e as responsabilidades das organizações. Ou seja, é uma função organizacional, é uma orientação da administração, é um braço da administração que visa proporcionar o bem-estar do consumidor no longo prazo. Ou seja, eu preciso de uma estratégia, eu preciso de vislumbrar algo mais perene, mais longevo, como forma de satisfazer os objetivos e responsabilidades da organização. Essa é a visão de Kotler em relação ao marketing.
E aí, saindo de marketing, indo para a comunicação, não que os dois estejam separados, distintos, ao contrário, mas para nos determos ao aspecto da comunicação, e não especificamente do marketing, mas da comunicação, comunicação no sentido estrito, né, de uma conceituação extraída de um dicionário, é a transmissão e recepção de mensagens entre uma fonte emissora e uma receptora. Ou seja, para que exista comunicação é fundamental, essencial, existir um emissor e um receptor. Sem esses dois agentes não existe comunicação. E a comunicação pode ser dividida em algumas instâncias, em algumas possibilidades. A comunicação social, aquela que se processa entre uma fonte organizada de informação e a comunidade. Normalmente a comunicação social está vinculada ou é promovida por algum órgão de informação, algum órgão de imprensa, alguma empresa de comunicação, né? A comunicação empresarial, o conjunto dos meios e procedimentos utilizados pela empresa em sua interação com os diversos públicos, como a empresa se relaciona com fornecedores, a empresa se relaciona com o mercado, a empresa se relaciona com investidores, é a comunicação empresarial. A comunicação institucional, aquela por meio da qual a instituição comunica suas práticas, objetivos e políticas, visando a geração da imagem positiva perante seus públicos, ou seja, eu preciso criar relevância, consideração e reputação para os meus públicos, é aquilo que eu disse anteriormente em relação à proteção, à admiração da sociedade pela empresa. A comunicação interna, aquela que exerce entre a instituição e o seu público interno. Na empresa existe um público interno, e não só aquele externo, mas o público interno ele é impactado pela comunicação e ele precisa ser contemplado pela comunicação. E a comunicação mercadológica especificamente, né, que é aquilo que se, digamos, consolidou, cristalizou como publicidade e propaganda, a comunicação mercadológica. O grupo de mensagens transmitidas por uma instituição visando estimular negócios com um segmento de público específico. A comunicação mercadológica ela tem a intenção básica e fundamental de promover negócios, de estimular negócios e criar uma relação de compra e venda. Nada mais que isso. E aí que entra a publicidade e propaganda, que tem 4 objetivos muito claros, né? Vender, vender, vender e vender. Sendo que para vender eu preciso identificar alguém que queira comprar, o meu público-alvo, a seleção das mídias e veículos que eu utilizarei para atingir, para comunicar com esse público-alvo, a definição de um conceito criativo, ou seja, qual que será a linguagem, qual que será a forma com que eu irei comunicar o meu produto ou serviço para o público-alvo, e a elaboração de peças publicitárias, seja ela impressas, sejam elas eletrônicas, que irão impactar o meu público-alvo. Ou seja, a publicidade e propaganda só tem esse objetivo. A difusão de mensagem com cunho comercial, nada mais do que isso, comprar e vender, e comunicação com o mercado. Essa é a função da publicidade e propaganda. Essa é a comunicação tradicional, que, via de regra, só tem um canal, só tem um caminho, que é o emissor, aquele que quer oferecer, que quer promover, que quer comunicar, e o receptor, sem que haja uma correspondência de troca. O receptor não dá feedback, o receptor não dá resposta. Ele simplesmente é impactado pela comunicação. Essa era da comunicação unilateral, cuja principal frase, né, que caracteriza essa comunicação tradicional é: a propaganda é a alma do negócio, ou seja, a propaganda ela é o sangue, ela é o combustível do negócio. As ações de comunicação são ações pontuais, não são estratégicas, normalmente elas são reativas. A comunicação ela é mercadológica, ela, como dissemos, ela trata somente do interesse de compra e venda, de alavancar negócios, de criar um ambiente de negócio. A mídia de massa são as mídias de massa são as tradicionais, televisão, rádio, jornal e outdoor. O foco sempre é no produto, o foco é exclusivamente na venda,
O discurso é imperativo, compre já, ligue já, leve agora, só neste final de semana, sempre com sentido de urgência,